Todos, glória a Deus por mais esta oportunidade. Eu até corri ali agora atrás do pastor. O pastor sempre fala do perfume de Cristo e Deus colocou, creio que foi Deus, me colocou no coração e eu preparei. Hoje o pastor fazendo aqui o encerramento do Shabat e ele sentiu uma ênfase maior. Eu falei, pronto. Falei, pastor, vamos mudar. Falou, pastor, não, pode ficar. Então, amém. Que Deus fale aos nossos corações nessa noite, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, então, lá em 2 Coríntios, capítulo 2. Segunda Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. Amém? Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Mas graças a Deus, que no Messias nos leva constantemente em uma posição triunfal, por meio de nós, espalha em todo lugar a fragrância do significado de conhecê-lo. Porque para Deus somos o aroma do Messias, entre os salvos e os perdidos. Para estes, somos o cheiro da morte, conducente apenas à morte. Mas, para os primeiros, somos o cheiro da vida, que conduz a mais vida. Quem é apto para essa tarefa? Porque não somos semelhantes a muitas pessoas que vendem a mensagem de Deus por um valor. Ao contrário, tudo que falamos procede de um coração sincero, como pessoas enviadas por Deus, que permaneçam na presença dele, vivendo em união com o Messias. Amém? Olha que interessante. Paulo ele começa, fazendo essa brahá. Ele começa agradecendo a Deus, dizendo, mas graças a Deus, que no Messias nos leva constantemente em uma posição triunfal. Então, Paulo está dizendo que, olha, quanto esse homem sofreu por causa do Evangelho. Uma hora ele era bem tratado por uns, daqui a pouco uma maioria queria matá-lo, queria apedrejá-lo, e ele no meio aqui do caminho, não sei se mais para o meio, mais para o fim, mais para o começo, não importa, mas ali na sua ministração ele fala, nossa, graças a Deus que nos conduz de forma triunfal. É uma visão que nós precisamos ter. Porque às vezes parece que triunfa aqueles que o mundo aplaude. Às vezes parece que está em triunfo aquele que tem uma fama, aquele que tem um reconhecimento. Mas Paulo não é. Hoje, Paulo é muito bem visto, é claro. Quer dizer, existe sim aquela turminha, que é contra Paulo. Eu já falei recentemente, a gente está tratando de um caso aí, que a pessoa acha que Paulo fundou a religião cristã. Nada contra a religião cristã, mas eles dizem que Paulo é contra a Torá, vamos dizer assim. E isso é uma grande mentira, é um grande engano. Mas, na maioria das vezes, Paulo é muito bem aceito. Mas, naqueles dias, ele mesmo falou que ali que o apostolado dele era questionado por alguns. Nós vimos algumas vezes Paulo citando, eu não sou como esses super emissários
Eu esqueci a igreja a qual ele falou isso, né? Mas ele fala, eu não sou Éfeso, eu não lembro. Mas enfim, ele fala, eu não sou como esses super emissários que vocês estão me trocando, vamos dizer assim, em outras palavras. Paulo, muitas das vezes era mal interpretado, era perseguido. E assim também é a palavra de Deus hoje. A verdadeira palavra, ela triunfa na vida da pessoa simples. Ela triunfa quando nós não sucumbimos diante de todo esse mar, essa atmosfera que a gente respira. A gente sai na rua, a gente vai em qualquer lugar, você tem uma atmosfera ali de religiosidade para todo lado. E todo mundo acha que tem a razão. E se você for olhar pela estatística, a gente vai dar razão para os outros. Mas nós não vivemos de estatísticas. Nós vivemos pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Essa é a promessa de Deus. A promessa de Deus é de fazer um povo para Ele. E Ele não vai desistir. Eu acho muito interessante, eu amo as parábolas. Eu amo as parábolas, porque nas parábolas a gente vê toda a obra de Deus a gente vê nas parábolas. E eu gosto muito da parábola que fala que Deus criou, Deus, ele fez, aliás, Yeshua, né, ele conta uma parábola de um homem, que representa Deus, que ele plantou uma vinha, fez um lagar, edificou uma torre e arrendou para os lavradores. E ele se ausenta. E os lavradores têm que, no determinado tempo, entregar os frutos para Deus. Só que, com o passar do tempo, esses lavradores, eles começam a querer os frutos, não só a parte dele, mas também a parte de Deus. Não vamos entregar. E aí, o que acontece com esse lavrador? O dono manda os seus servos, uns eles apedrejam, matam, açoitam. Ele manda o maior número, fazem a mesma coisa, ele fala, vou mandar o meu filho. A esse vão respeitar. E eles matam o filho do dono da vinha. Mas o que mais me chama a atenção, é que Yeshua, contando essa parábola, ele diz, o que fará o dono do terreno quando vier? E as pessoas, alguém que está ao lado dele diz, vai dar um castigo severo para esses homens e vai entregar a vinha para outros lavradores que dê o fruto no devido tempo. E nós sabemos que isso tudo é obra de Deus. Deus nos colocou aqui para nós darmos os frutos. Tem o fruto de amor ao próximo e os frutos de amor a Deus. O Shabat, estamos terminando uma reunião de Shabat. Estamos entregando os frutos para Deus, Senhor. O sábado é do Senhor, isso é fruto. Mas o que os lavradores fazem? Não, Shabat não. Vamos trocar o dia. É o dia que eu determino. Vamos guardar mandamento. Guardar mandamento e entregar fruto para Deus. É essa a nossa função. E se nós olharmos na sociedade, é uma minoria. Eu sei que não é tão longe, a gente parece que é tão longe, mas não é longe, não. Longe é o reino de Deus, né, de uma certa forma. A gente não está querendo, eu só estou dando um exemplo. Eu estava falando com o rapaz antes de vir para cá. A gente anda 50 quilômetros, 50 e poucos quilômetros para chegar aqui. Não é tão distante. Mas é 50. Se eu abrir minha janela, eu vejo uma igreja. Se eu subir a rua, tem umas meia dúzia. Mas cadê os frutos para Deus? É uma minoria. Então, o que eu entendo nisso é que graças a Deus que nós estamos triunfando na palavra de Deus. Graças a Deus, nós não caímos no erro que Deus falou que ia testar, porque Deus prova. Quando Deus tirou o povo do Egito, e o povo queria carne, e o povo que estava reclamando com Moisés, eu acho interessante essa passagem também, porque Deus, ele não repreende o povo quando o povo está pedindo carne, pedindo água. Deus, ele está pedindo carne, está pedindo... Deus, ele fala, hoje eles vão comer codorna,
Amanhã vão comer pão do céu. Deus resolve todo o problema do povo. E aí fala, agora eu vou prová-los. Primeiro, Deus resolve o problema da pessoa. Depois ele fala, agora está tudo bem? Né? Fazendo uma conjectura. Está tudo bem? Então comeu a carne, está satisfeito? Comeu o pão que caiu do céu? Ok, tudo bem? Agora eu vou provar. E ele prova com um Shabat. Ele fala, vou provar para ver se amo se me amam de todo o coração. Eu não lembro se essa parte fala de todo o coração, mas eu me lembro que Deus fala que vai provar. E depois lá em Deuteronômio 13, quando o povo de Deus entra na terra prometida, Deus diz através de Moisés, vai vir, estou colocando as minhas palavras, virá um falso profeta no meio de vocês. Quando vier, ele fala, não fala assim, quando vier o falso profeta, ele vai profetizar algo para vocês, este algo vai acontecer, e depois ele vai seduzir vocês para seguir a outros deuses. Não vá atrás desse falso profeta, porque eu, o Senhor, vos provo para saber se vocês me amam de todo o coração e com toda a sua força. Deus provando mais uma vez. Deus, ele prova, mas não prova de necessidade, ele prova no amor. E muitas pessoas se entregam totalmente a esse tipo de profeta. Muitas pessoas se deixam convencer por isso. E poucos ficam firmes. Como diz a palavra, vinde, pequeno rebanho. Graças a Deus, diz Paulo. Mas graças a Deus que nos Messias nos leva constantemente em uma posição triunfal. E por meio de nós espalha em todo lugar a fragrância do significado de conhecê-lo. A fragrância de Cristo. Isso é muito interessante. E eu acho interessante a forma de Paulo falar, né? Tem uma hora que ele faz uma menção a um boxeador para falar do evangelho, né? Que ele vai dar socos e tal. Outra hora ele fala sobre eu acho que era uma Olimpíadas ali já dos gregos, né? Que ele fala da coroa de louros que o atleta corre atrás. Sempre ele faz essa comparação. E agora ele faz com perfume. E o perfume é algo muito interessante porque ele marca a memória, ele registra situações na nossa vida. Né? Quem tem mais de 50 anos aí deve lembrar de um perfume. Minha mãe, eu lembro sempre da minha mãe, de abençoada memória, ela usava um perfume chamado Sherazade, da Christian Grey, nem sei se existe ainda. E ela ria, porque ela disse que entrava no ônibus na porta da frente, que antigamente na porta de trás, entrava na porta de trás, o motorista sentia o cheiro lá na frente. E o perfume, ele tem essa característica. A minha prima que está aqui, eu lembro, minha mãe foi morar numa outra cidade, em questões de trabalho e tudo, eu fiquei na casa da minha tia, morando um tempo, mas eu não sei se ela sabe disso, acho que eu já devo ter comentado. E eu sempre tomava café, eu devia de 9 a 10 anos, mais ou menos, e eu tomava café na casa da minha mãe, que era chá ou café com leite. E eu passei a morar na casa da minha tia. Aí de manhã, eu estou lá escovando o dente, e a minha tia está preparando um Toddy para mim, um Nescau, acho que era um Nescau. E eu senti aquele cheiro. Foi uma novidade para mim, um aroma diferente. 50 anos depois, já aconteceu outras vezes também, mas 50 anos depois, não, 40 e poucos anos depois, né? 40 anos depois, eu estou lá, comprei um Nescau novamente lá, não costumo tomar muito, agora eu tomo mais, mas enfim. Falei, vou comprar um Nescau. Aí eu estou lá fazendo, na hora que eu coloco, que eu vou mexer, eu me vi no banheiro, escovando o dente na casa da minha tia há 40 anos atrás. E de vez em quando eu tenho esses flashes. Aquele cheiro de sapê, quem morava no meio do mato, né? Aqueles barros, minha esposa, sempre que eu passo no lugar, o cheiro da minha infância. Isso. Esse cheiro, esse perfume, olha a responsabilidade que é colocado sobre a nossa vida.
foi confiado para nós sermos esse bom perfume. O perfume de Cristo. Só que tem uma coisa, né? Também tem um falso perfume, né? E esse é o grande problema. Tem perfume que ele é muito parecido com o original, mas quem conhece sabe distinguir o original de uma imitação. O que eu estou dizendo é que quando uma pessoa, nós temos um propósito aqui, nós temos que triunfar, nós temos que dar retorno para Deus. Por que a gente veio para esse mundo? Para comer pãozinho de queijo? É bom. Tomar café? Eu amo tomar café. Mas deve ter um propósito maior. Deus, ele nos dá um propósito. E eu acredito que a melhor coisa que nós podemos fazer durante a nossa vida é conquistar pessoas para o reino de Deus. Eu acho que esse é o propósito da vida de qualquer ser humano. Então, se Deus colocou alguém no nosso caminho, nós temos que ser esse bom perfume. Não convencer na força, não convencer, mas nós temos que dar o melhor testemunho, a melhor explicação, a melhor Bíblia, colocação bíblica para a pessoa. E dar o melhor exemplo também. Nós temos que dar esse exemplo. Por quê? Porque é uma verdade que quando a pessoa ela entra nessa verdade, não tem mais volta. Não tem para onde voltar. Se a pessoa está ainda, eu não estou falando de ninguém porque não conheço quase ninguém da congregação. Então eu posso ficar à vontade para falar. Mas a pessoa pode estar dentro de uma igreja 30 anos. Se ela olha e ela ainda pensa, eu posso voltar para lá, é porque ela ainda não está ali. Ela não atravessou o mar. Deus tirar o povo do Egito e atravessar o mar é o mesmo que nos tirar da idolatria. Seja uma alta idolatria, ou seja uma idolatria escondida, e nos atravessar o mar e nos colocar em local seguro para adorar a Deus. O povo sai do Egito com um mundo de idolatria, com palácios, com grandes construções, e vai para um deserto. É um povo triunfante. E nós temos que triunfar. Nós temos que triunfar na tarefa que Deus nos confiou. E esse perfume, ele é muito característico. Ele vai marcar. Ele vai marcar para sempre. A pessoa pode sentir uma vez o perfume. Você leva o verdadeiro evangelho para a pessoa. A pessoa ela pode sentir esse perfume hoje e passar mais 20, 30 anos sem sentir o perfume. Mas uma coisa é certa. No futuro, seja nesse mundo, ou muito mais provável no próximo, no porvir, todos vão sentir esse perfume e vão se lembrar. Vamos chegar lá. Mas graças a Deus que no Messias nos leva constantemente a uma posição triunfal. Então, só mais um adendo aqui. Deus nos confiou essa verdade. Eu sou grato, minha esposa é testemunha disso. E principalmente no Shabat, minha oração é essa, eu agradeço a Deus, porque Ele nos mostrou esse caminho maravilhoso. É um caminho triunfal, é um caminho de vencedores. Porque a maioria não vai enxergar. A maioria não vai enxergar. E por meio de nós, olha só, por meio de nós somos o agente. Espalha em todo lugar. No trabalho, na casa, diante do parente, diante de um amigo, em qualquer lugar. Esse perfume nós temos que ter a diferença. Porque se a gente tiver o mesmo cheiro, como Yeshua disse, ninguém coloca uma vela, né, uma candeia, uma vela debaixo de uma candeia, debaixo de uma cama. Não, ela vai ter que iluminar.
Aí a pessoa fala, puxa, mas parece que é mais humilde se eu falar que está tudo bem. Não, não é questão de ser humilde, é questão da verdade. A verdade tem que ser dita, custe o que custar. Com cuidado, com amor, com carinho, mas tem que ser dita. O nosso testemunho, o que Deus colocou no meu coração? O que Deus colocou no seu coração? Triunfe com isso. Porque para cada um Deus dá um dom. Triunfe, faça o seu melhor. É isso. Aí eu lembro de José. Certo, errado, não vamos entrar nessa questão, mas o garotão estava com aquela beca colorida lá, e ele estava triunfante. Ah, mas aconteceu tudo aquilo. Mas Deus tinha um propósito. Vamos fugir do propósito de Deus? Não. E os ciúmes dos irmãos veio por onde? Pelas vestes. Ciúmes. Muito bem. Por meio de nós, espalha em todo lugar a fragrância do significado de conhecê-lo. Olha só, a fragrância que é confirmada a nós, a fragrância que garante a autenticidade, a fragrância de conhecê-lo verdadeiramente. Porque muito, eu digo por mim, não quero falar disso, daquilo outro, vou falar de mim. 30 anos, mais ou menos, aí, nem sempre estive dentro da igreja, mas 30 anos, eu achava que eu conhecia Jesus. Tudo que eu passei, aliás, por todas as igrejas que eu passei, eu aprendi alguma coisa boa. E guardo com carinho tudo que é bom que eu aprendi lá. Mas tudo que eu descobri que não era bom, eu joguei fora. Joguei fora. Eu entendi, era um momento. Mas eu nunca me deixei vencer por aquilo. Nós temos que sempre querer conhecer mais de Deus. Se um dia a gente falar, já conheço a Deus o suficiente, só vou aguardar o arrebatamento, vou aguardar Deus vir buscar, nós estamos perdidos. Isso não é ser triunfal, isso é ser convencido. Não, Deus nos conduz em triunfo, vencendo as batalhas diariamente, vencendo as tentações, vencendo os desafios que possam surgir na nossa vida, sendo esse perfume. Tendo o perfume, mostrando, testemunhando. Eu me aproximei, como disse Yeshua. Não, foi Yeshua? Não, foi Paulo, perdão, acho que foi Paulo que falou. Ele diz o quê? Que antigamente vocês estavam sem Deus, estranhos às alianças, sem esperança, sem Deus no mundo. Antes, sem Cristo, sem Yeshua. Mas agora, em Cristo Jesus, em Yeshua, vocês que estavam longe, fostes aproximados. Olha, se eu me aproximo, da onde eu fui me aproximado? Daquilo que eu estava longe, da comunidade de Israel, da oliveira verdadeira. Quando eu sou aproximado, é como o pastor disse, é o cheiro, você está perto. Tem que ter o mesmo cheiro, né? Você está perto, está aproximado da videira verdadeira. Tem que ter uma diferença. Agora, o mundo não vai enxergar isso. Muito bem. Aí ele fala, porque para Deus somos o aroma do Messias. É aquela pessoa que é reconhecida pelo perfume, né? Por quem gosta de café, por exemplo, eu gosto, né? Às vezes faz o café, você está dentro de casa, você nem sente o cheiro. Está tão acostumado. Mas quando eu faço café, eu vou na padaria, quando eu abro a porta de volta, o aroma, aquele cheiro. É isso, essa primeira impressão, ela vai ficar marcada em todas as pessoas da qual Deus colocar na nossa vida. Nós temos que ser esse aroma, que vai marcar, ainda que a pessoa se afaste, ela vai lembrar. Ela vai lembrar, porque nós não somos iguais, ou não somos especiais, não somos melhores que ninguém, mas nós não somos iguais porque nós temos uma responsabilidade que Deus colocou sobre nós.
E se nós honramos a responsabilidade que Deus honrou sobre nós, nós vamos ser diferentes. Não vamos ser iguais. Ah, mas bota esse dedão para lá. Pega o espelho, anda com o espelhinho. Quando apontar o dedo, mostra o espelho. Meu compromisso é com Deus, o seu compromisso é com Deus. E nosso papel é triunfar. Triunfar. E triunfar não é estar com a grande multidão, não. Triunfar é estar com a verdade, com a razão, com a certeza. Quantos levam o troféu? Todos, muitos correm atrás, mas um leva o troféu. Muito bem. Aí ele diz, porque para Deus somos a doma do Messias, entre os salvos e os perdidos. Então ele fala, olha só, tanto para os salvos como para os perdidos, nós somos o aroma, né? O aroma do Messias. Para estes, os perdidos, né? Para estes, somos o cheiro da morte, conducente apenas à morte. Mas para os primeiros, os salvos, somos cheiro da vida, que conduz a mais vida. Paulo estava aqui mais uma vez fazendo uma comparação que as pessoas conheciam bem naquele dia. Paulo viveu, né, todo mundo sabe, épocas de muitas guerras, os imperadores e muita sangria, infelizmente. E havia, e ainda há até hoje, o arco lá, tem o arco da conquista, o arco de Tito, a conquista de Jerusalém, está lá gravada nas paredes, a figura de homens carregando a menorá, carregando alguns itens do templo. Eu não lembro onde que está o arco do Tito, tem um arco da conquista também na França, que acho que esses dois que sobraram, não sei se tem mais algum. O que esses arcos relembram vitórias de guerreiros, de nações. E uma coisa muito comum era, quando uma cidade, né, um país, enfim, saísse para a guerra com o seu governador, com o seu general, com o seu imperador, eles iam para a guerra. Quando voltavam vitoriosos, como que eles faziam? Eles faziam na chegada da cidade uma parada militar. Eles faziam uma grande festa e o povo recebia esses soldados junto com o governador, geralmente, com o general ou com o próprio imperador. Eles recebiam essas pessoas em festas, faziam uma recepção maravilhosa para eles. E como que eles chegavam? Basicamente, mais ou menos, na frente vinham os soldados. Marchando, aqueles soldados vitoriosos vinham na frente desse desfile, dessa parada militar. Atrás dos soldados vinha o imperador ou o general, ele vinha na sequência. E atrás vinham os perdedores. Eles selecionavam, provavelmente, os líderes, os guerreiros, os chefes, os que tinham renome, eles traziam como troféu de guerra. Traziam para matar essas pessoas, fazer uma festa, né? Uma coisa horrível. Mas essas pessoas vinham só para morrer na terra deles, para eles completar a sua festa. Então era mais ou menos esse o ambiente que Paulo está colocando. E quando eles estavam chegando, os servos lançavam perfumes, provavelmente rosas, e faziam uma festa. E lançavam os perfumes aonde eles iam passando naquela parada militar. E o que acontecia? Quando o soldado vitorioso vai chegando, ele sentia o aroma, aquele perfume que era lançado. E era a glória para eles. Eles sabiam que aquilo foi uma recepção para a vitória deles. O imperador ou o general que vem na sequência também sente aquele perfume e aquela alegria da vitória. E esse mesmo perfume chegava nas narinas dos derrotados como cheiro de morte. Eles sabiam, esse mesmo perfume
que era motivo de alegria para os vencedores, era o mesmo cheiro, era o cheiro da morte para os derrotados. Então Paulo, ele fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Para uns, o cheiro da vida. Quando chegar o dia de Deus concluir o ciclo desse mundo, Yeshua voltará reinando. Junto com ele, os vitoriosos. A Torá, que é o que mais deve exalar na nossa vida, é o cheiro da vida. É a Torá que nós transpiramos, ou devemos transpirar. É esse cheiro de vida. Mas eu fico pensando, quantos viraram as costas para a Torá? Quantos foram vencidos por uma palavra? Quantos foram vencidos por uma mentira? Quantos foram vencidos por uma fofoca? Quantos foram vencidos pela falta de interesse? Só que um dia sentiram o cheiro. O aroma da vida, a Torá viva, eu conheço esse cheiro, é o cheiro da vitória. Ao mesmo tempo que a pessoa vai sentir o cheiro, mas vai lembrar de tudo que ela ouviu e tudo que ela desprezou, e vai cheirar como morte. O cheiro, o perfume de Cristo, cheira tanto para a vida, para quem guarda, para quem honra a Torá, quanto cheira a morte para quem está virando as costas para a Torá. Amém? Então Paulo, ele diz, porque somos o aroma do Messias, entre os salvos e os perdidos. Para estes, somos o cheiro da morte, conduzindo apenas à morte. Por isso que muitas vezes a pessoa não quer ouvir, por isso que muitas vezes a pessoa foge. Eu acho que eu já falei aqui, volto a falar, um colega meu que eu gosto muito, tenho uma amizade muito boa com ele. Ele me disse, desculpa a expressão, mas foi essa palavra que ele falou para mim. Ele falou, você me ferrou. Eu falei, por que eu te ferrei? Porque eu não sabia nada disso, agora eu sei. Eu não sabia. Só que quando ele recebeu, e ele eu sei, ele recebeu, ele entendeu. Mas aí levaram tudo para o líder. O líder botou os dois no bolso, acabou a história. Ó, o que ele me disse depois. Cristo morreu na cruz, ele cumpriu a lei, para eu não precisar cumprir. Tipo, o pastor Edson se formou advogado, né, pastor? Aí, vamos supor que o seu neto, daqui 20 anos, não faz curso de direito não, mas ele vai chegar no juiz e falar, olha, eu quero essa causa aqui porque eu tenho direito e me dá. Mas o meu avô fez curso de direito, eu não preciso fazer. É mais ou menos isso. O engenheiro, o cara é lá, sei lá, neto do Neymar, Oscar Niemeyer lá. Tá, vou fazer uns prédios aí sem estudar, porque meu avô era muito famoso, a gente fez. Que história mais desconexa é essa? Então, aqui diz, para esses somos cheiro da morte, conducente apenas à morte, mas para os primeiros, para os vitoriosos, somos o cheiro da vida, que conduz a mais vida. Quanto mais nós andarmos em triunfo, mais vida nós teremos, mais vidas conquistaremos para o reino de Deus. É o cheiro da vida. Esse cheiro da Torá que a gente tem que exalar mesmo. Exalar o cheiro da Torá. E aí ele fala, quem é apto para essa tarefa? Aí é uma pergunta difícil. Quem é apto para essa tarefa? Porque somos capacitados? Eu não sou. Quem nos capacita é Deus. Aí muitos falam, não, é muito bonito tudo isso, mas não é para mim. Ó, é muito bonito tudo que a gente está vendo, estou falando com experiência, com algum, né, fazendo um apanhadinho geral. Olha, muito, muito bonito.
Mas, para eu precisar disso, eu tenho que, não falaram com essas palavras, né? Mas eu tenho que reconhecer que eu preciso aprender tudo de novo, que eu não sei nada. Basicamente vender todas as pérolas para adquirir a de grande valor. Né? Aí que está a fama, né? Eu tenho 1000 pérolas. Aí conhece uma só, que você adquirir essa única, você tem que vender as 1000. Vai perder a fama. O que é melhor, fama ou glória de Deus? Eu prefiro a glória de Deus. Porque somos... Aí ele fala, mas quem está apto para essa tarefa? Quem está apto para abrir mão, para falar, eu preciso aprender, eu não sei, Quem está apto para chegar a falar, igreja, me perdoa, ensino vocês há 20 anos errado, mas eu estou aprendendo a verdade, vamos aprender junto? Eu acho que é a melhor coisa que uma pessoa poderia fazer, ser sincera. Mas tem gente que fala, não, eu não erro, impossível errar. Porque aí ele parece que ele explica a situação aqui, ó. Porque não somos semelhantes a muitas pessoas que vendem a palavra de Deus por um valor. Isso é muito complexo. Já nos dias de Paulo tinha gente vendendo a palavra de Deus. Vende, existe um valor para a palavra. E esse valor nem sempre é monetário. Às vezes é um valor de reverência, como disse Yeshua, né? Gosta de reverência, ser reverenciado nas praças, ser o bambambam, ser o sabe-tudo. Porque não somos semelhantes a muitas pessoas que vendem a mensagem de Deus por um valor. Ao contrário, tudo o que falamos procede de um coração sincero, como pessoas enviadas por Deus, que permanecem na presença dele, vivendo em união com o Messias. Tudo procede de Deus. O Evangelho, ele deve ser, e todos sabem disso, ele deve ser a essência de Deus, a simplicidade de Deus. Eu vejo às vezes, nada contra, cada um tem um modo de estudar, acho bonito, eu vejo os negócios aí, muito interessante, acho bonito. Mas tem coisas que sinceramente não têm um interesse. Porque se para a pessoa entender que o sábado é santo está difícil, que dirá se você for ensinar certas profundidades, sabe? Não, as pessoas têm que ver Cristo na nossa vida, no nosso comportamento e sentir o cheiro da Torá. A gente tem que ter esse cheiro característico. Esse cheiro que eu estou falando é óbvio, né? Que não é um perfume, mas é a nossa atmosfera, ao nosso redor. Tem que ter algo que nos remeta à memória, a marcar a memória, mas sempre lembrando da Torá. A memória, eu vi ali, isso me lembra a Torá. Tem que ter algo que marque a pessoa, que marque aonde a gente vai. Podemos ver a pessoa uma vez só na vida, podemos ver várias vezes, mas eu creio que a primeira impressão é sempre a que fica. Esse é um ditado popular, eu não sei, pode ser até errado, mas eu ainda acho que geralmente, pelo menos comigo é assim, a primeira impressão, ela tende a ficar. É óbvio, é diferente diante de um testemunho, né? A pessoa tem a primeira impressão da pessoa, que não é boa às vezes, mas a pessoa se arrepende, começa a buscar Deus, aí é fato que vai mudar, isso aí vai ser dos seus pecados, Deus não vai se lembrar mais, ele vai apagar. Mas, para a gente finalizar, então Paulo ele diz aqui, que porque nós não somos semelhantes a muitas pessoas que vendem a mensagem por um valor, né? Ao contrário, tudo que falamos procede de um coração sincero, né? Como pessoas enviadas por Deus, que permaneça na presença dele. Ora, estar na presença de Deus
de forma agradável, é estar fazendo o que lhe agrada, é fazer aquilo que ele realmente nos ensina. Estar na presença de Deus e estar seguindo os seus princípios vai atrair a atenção de Deus. E Deus é aquele que não se esquece, ele não se esquece dos seus filhos. Amém? Então, vivamos, né? Como está aqui, vivendo em união com o Messias. E também aproveitando a primeira frase aqui. Mas graças a Deus que nos Messias nos leva constantemente a uma posição triunfal. Que nós venhamos viver essa posição triunfal da parte de Deus. Nós venhamos triunfar todos os dias da nossa vida. Não nos falta nada para celebrarmos esse triunfo de Deus. Nós, eu, você, todos nós, já estamos, o fato de estarmos atentos à Torá, à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, já estamos triunfando. Ah, mas eu estou com um problema, mas você está triunfando, porque o problema não venceu. E você há de vencer, porque Deus ele é fiel. Amém? Agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então vamos agradar a Deus com o bom perfume de Cristo. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Yeshua HaMashiach.